Ela é um problema e ela é uma consequência de outro problema. Ela é consequência de uma Constituição que ela engessou absolutamente todos os gastos obrigatórios, tudo é gasto obrigatório, e todos os gatilhos de aumento de gasto obrigatório no Brasil são vinculados a isso. Portanto, a Constituição de 88 foi uma maldição que acabou com a capacidade de crescer do Brasil, acabou com a capacidade do Brasil investir em infraestrutura. Ela é uma maldição. Essa Constituição, ela é amaldiçoada. É como se alguém falou, ó, vocês no Brasil não crescem mais. Tá? E vocês acham que deveria, desculpa de interromper, mudar a Constituição por causa Sim, disso? espero fazer isso no meu segundo mandato. No primeiro mandato eu vou ter que fazer as reformas para o Brasil andar. No segundo é legal a gente começar a discutir, sim, uma mudança profunda na Constituição. Ela é um lixo, a nossa Constituição, com todo respeito aí. Quem comemora a existência disso aí tem que chorar. E aí, na hora de garantir os direitos que são meramente nominais, todo mundo tem direito à educação, nossa educação é um lixo. Ah, eu tenho direito à moradia. Tem, o Brasil se favorizou depois da Constituição de 88. Os direitos são nominais, mas os gastos públicos vinculados a esses direitos, eles estão lá. E eles aumentaram demais. E desde o governo Fernando Henrique para cá, optou-se por aumentar a arrecadação. E aí você fica aumentando a arrecadação, aumentando a arrecadação. Isso vai desde, vamos dizer, melhoria na eficiência na cobrança, somado às alíquotas. E aí você foi punindo a atividade produtiva no país. E o que nós temos? Um país que é pobre, mas que cobra imposto de país rico. Para você poder mexer nisso sem estourar o que você falou, a trajetória da relação dívida-PIB, que hoje está indo estourar, você vai ter que mexer na despesa. E aí eu tô avisando para todo mundo, e eu sou o único pré-candidato que não está mentindo sobre esse assunto. Eu gostaria de ver os outros falarem. Que você vai ter que mexer muito, mas muito. Eu tô falando mexer demais na despesa. Eu tô falando em mexer em mais de 200 bilhões por ano na parte de despesa. Então vai ter que mexer nas indexações, a subida do salário mínimo para aposentadoria, BPC e outros benefícios. Tô falando das vinculações de educação e saúde. Tô falando de aposentadoria que vai precisar fazer outra reforma. Tô falando de renúncias fiscais. Tô falando de Zona Franca de Manaus, que todo mundo tem medo de falar, para não perder voto lá. Eu vou falar de tudo isso. Eu vou falar isso de uma maneira honesta, porque os outros são desonestos. Quando, por exemplo, o Flávio Bolsonaro falar, eu não vou apresentar proposta nenhuma, ele tá mentindo. Por quê? Veja, ele tá falando em reduzir imposto. Ah, o Lula só aumenta o imposto, taxado. Sim, o Lula aumenta imposto e é taxado mesmo. Ele faz isso. Dito isso, ele só vai conseguir abaixar imposto no médio prazo, porque no curto não dá, se ele começar a cortar. Ele avisou isso pro eleitor? Ele não avisa pro eleitor, ele dança igual um mongoloide. Ele faz um débil mental nos eventos dele. Então fica iludindo as pessoas, balançando o braço. O Zema não quer falar assunto, vou vender aí Petrobras. Vai vender Petrobras? Ele não privatizou nada, nem Minas. Nem em Minas ele fez privatização, ele disse que vai vender a Petrobras. E quem disse que é um correto vender a Petrobras? No mundo que está em crise por recursos naturais, com guerra inflacionária sendo tocada pelos Estados Unidos, jogando pressão sobre a China com aumento dos preços dos combustíveis, com conflito. Faz sentido isso? Correio, eu concordo. Estatais inúteis e não estratégicas, eu concordo. Petrobras, você não venderia, Petrobras, você não Embrapa também privatizaria. não. Assim, privatizar a Embrapa é igual privatizar o ITA. Privatizar uma das poucas coisas que funcionam e realmente agregaram valor para a história brasileira. E a questão que você falou dos cortes, só para a gente aprofundar um pouco isso, uma das maiores despesas que temos no Brasil, além das aposentadorias, são os repasses para as famílias, Bolsa Família, BPC, entre outras coisas. Você cortaria a Bolsa Família, cortaria o BPC? Eu vou trabalhar para que essas coisas, no long run, diminuam até, se não desaparecer, até ficarem insignificantes do ponto de vista orçamentário, como fazendo as pessoas trabalharem e gerarem renda. O que tá acontecendo agora eu tô chamando o Brasil de República de Turilândia. O Brasil é um grande Maranhão. E ele não está estacionando mais São Paulo, está estacionando mais Maranhão. Então você que está me assistindo, entenda, você é administrado por uma turma do Amapá, do Piauí e do Maranhão. Essas pessoas mandam em você. Então por mais que a galera nos assista, seja no mercado financeiro, esteja num prédio espelhado na Faria Lima trabalhando, tomando Starbucks dele ali no copinho, tudo muito cool, tem um cara lá do Maranhão te administrando. Porque nós não nos organizamos politicamente. E aí a gente outorga para uma classe política vagabunda o destino dos nossos trabalhos. E o que acontece com o destino do nosso trabalho? Financia a classe política mais torpe do mundo nessas cidades ao redor do Brasil e financia o Bolsa Família para uma população que já se acostumou à ideia de que será sustentada pelo Estado. São mais de 20 anos de Bolsa Família, e isso em pequenas cidades do interior do Nordeste, que eu, como o único pré-candidato que está fazendo isso, e aí não quero falar, eu sou o único, mas eu sou, o que eu vou fazer? Eu não estou vendo os outros rodarem, por exemplo, o interiorzão do Ceará, o interiorzão do Maranhão. Eu, como único pré-candidato que está fazendo isso, eu estou vendo as cidades e as pessoas não conseguem conceber que exista uma vida sem emprego na prefeitura, sem Bolsa Família. Não existe na cabeça das pessoas uma vida sem isso. E essas pessoas já conseguem conceber que ela pode fazer um bico aqui, um bico ali, recebe um dinheiro do governo e vão se arrastando. Não vai dar para viver assim. No Nordeste, 40% dos domicílios estão recebendo Bolsa Família. Isso é uma exploração com o restante do Brasil. Isso é errado. E aí nós temos que acabar com isso. Como acabar com isso?
alteração nas nossas, fazer a reforma fiscal que eu estava comentando, leis de competitividade muito forte, investimento pesado e frente de trabalho. Como é que vai funcionar a frente de trabalho? Se o marmanjo, que o Zema ficou me imitando, mas tudo bem, que imite, aparece lá numa cidade, lá no CRAS, eu quero agora o meu Bolsa Família, vai aparecer um papel na frente dele. Aqui tá um formulário, meu querido, pra você trabalhar na frente de trabalho pra gente recapear a estrada ali. Não quero. Problema seu, então não vai pegar seu Bolsa Família. Papo reto. O Roosevelt fez isso nos anos 20 pros anos 30 nos Estados Unidos, na crise de 29. Ou seja, há 100 anos atrás, praticamente, eles trouxeram isso como solução. A gente não vai conseguir fazer? Se você gostou desse vídeo, nos ajude. Deixe seu like e inscreva-se no canal.